E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Landson Silva e estou trazendo para vocês o que eu prometi. Prometi que ia trazer para vocês vídeos com a explanação, a explicação dos conteúdos da banca da FUNRIO para a prova de bombeiro temporário 2021. Então a gente vai falar sobre tudo isso daqui, certo? Todos esses conteúdos a gente vai falar e eu vou continuar fazendo vídeos para vocês com as questões anteriores da FUNRIO e questões também de provas que são parecidas com a que a FUNRIO cobrou nos seus concursos, beleza? Eu só peço para vocês encarecidamente que vocês deem o like no vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem que vão fazer a prova também, beleza? E comenta alguma coisa aí embaixo para ajudar no algoritmo do YouTube, beleza? Hoje nós vamos trabalhar ângulos, o primeiro tópico de geometria do edital, ok? Vamos lá. O que são ângulos? Ângulos é simplesmente um ângulo, é uma região que é delimitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então tem a semirreta OA e a semirreta OB. O ângulo é simplesmente isso que está aqui no meio. Ó. A gente chama geralmente essa representação por uma letrinha grega. A gente coloca ali um alfa, um beta, um teta, algo do tipo, certo? Bom, a gente tem que ângulos são medidos, certo? Por essa unidade. Grau, minuto, segundo. O grau é a unidade de medida de ângulo, assim como centímetro, milímetro, metro é de comprimento. A gente tem metro quadrado para área, volumes também, metro cúbico, assim vai. Para a gente medir ângulos, a gente tem grau, minutos e segundos. E um grau equivale a 60 minutos, um minuto a 60 segundos. A representação do grau é uma bolinha, do minuto um traço, do segundo dois traços. Para fazer cálculos com graus, você pode fazer como se você estivesse fazendo com tempo, com horas, minutos, segundos, dá certo. Então aqui, ó, vamos fazer aqui uma expressão, né? Digamos que eu tenho um ângulo que mede 40 graus, 45 minutos e 50 segundos e eu vou somar com outro ângulo de 20 graus, 37 minutos e 56 segundos. Vai ficar 40 graus, 45 minutos e 50 segundos, 20 graus, 37 minutos e 56 segundos. A soma vai ser um embaixo do outro e soma normalmente, certo? 50 mais 56 vai dar 106 segundos, ok? 45 mais 37, 45 com 30, 40 com 30, 70, 82 minutos. 40 com 20, 60 graus. Então, tenho 60 graus, 82 minutos e 106 segundos. Aí, o que vai acontecer aqui? Repara que aqui passou de 60, ó, e aqui também passou de 60. Então, a gente vai fazer uma conversão. Olha esses segundos. Você concorda comigo que 106 segundos eu posso escrever como 60 segundos mais 46 segundos? E esses 60 segundos aqui viram 1 minuto. Então aqui eu tenho 1 minuto e 46 segundos. E aí eu vou converter aquilo lá. Eu vou colocar, olha só, 60 graus. O 82 minutos vai receber 1 minuto lá do segundo. Vai ficar 83 minutos e 46 segundos. Mas repara que 83 minutos também está passando, então também vou converter. Vou fazer aqui, ó, que 83 minutos equivale a 60 minutos mais 23 minutos. Ou seja, 1 grau e 23 minutos. E a gente vai jogar lá de novo, vai 1 grau para o grau, vai ficar 61 graus, 23 minutos e 46 segundos. O 60 é o último, né? O grau é o último, então não vai converter para nada, tá? Então, essa daqui é a nossa resposta, beleza? E a subtração? 30 graus, 13 minutos e 17 segundos, menos 10 graus, 20 minutos e 5 segundos. 17 menos 5 é de boa, 12 segundos. 13 menos 20, 13 não dá para tirar 20, a gente vai pedir emprestado, né? Só que repara só, quando eu pedir emprestado aqui do 30, eu vou pedir 1 grau emprestado. Ele vai para 29. Pô, mas 1 grau vai ser suficiente, Alanson? Vai ser suficiente. Porque esse 1 grau, quando vier para cá, ele vem como 60 minutos. Ele está saindo da casa do grau e indo para a casa dos minutos. Ele é 60 minutos. Então, você vai somar 60 aqui. Isso vai para 73 minutos, certo? E aí a divisão fica tranquila, a subtração fica tranquila, que é 73 menos 20, vai ficar 53 minutos, 29 menos 10, 19 graus. Beleza? Deu para entender? Vamos prosseguir. Repara aqui. Tipos de ângulos. Os ângulos têm nomenclaturas. A primeira delas é o ângulo agudo, que é o ângulo que está entre 0 e 90. Se você tem um ângulo com medida entre 0 e 90, a gente chama esse ângulo de ângulo agudo, certo?
Lembrando, estar entre 0 e 90 exclui o 0 e exclui o 90, beleza? Se ele é um ângulo igual a 90 graus, ele é um ângulo reto. E para a gente, ângulo reto é super importante, porque vai ser base de várias matérias num triângulo retângulo, relações trigonométricas, relações métricas no triângulo retângulo e por aí vai, beleza? E ele geralmente é representado por um quadradinho com uma pontinha dentro, certo? Um pontinho dentro. Então, se ele tiver essa representação, você já sabe que é 90 graus, ok? Ângulo obtuso está entre 90 e 180. Também vai aparecer bastante esse ângulo aqui. Entre 90 e 180 a gente chama de ângulo obtuso. Se ele for igual a 180 graus, ou seja, fazendo uma reta, certo? Compondo uma reta, a gente chama de ângulo raso. Entre 180 e 360, a gente chama de ângulo côncavo, ó, ângulo côncavo. E o 360 graus a gente chama de ângulo cheio, certo? Que é uma volta completa, beleza? Então, sabendo os nomes dos ângulos, vamos para propriedades. Primeira propriedade muito importante é o que a gente chama de propriedade OPV, ângulos opostos pelo vértice. Bom, o ponto de criação do ângulo lá no encontro das semirretas é o que a gente chama de vértice. Então, esse ponto aqui é o vértice. Pensa aqui, ó, ponto O, esse é o ângulo AOB e aqui eu tenho um ângulo COD. Quando você tiver ângulos opostos pelo vértice fazendo um X, os que estão de lados opostos desse vértice vão ser sempre iguais. Então eu posso dizer aqui, ó, que o ângulo AOB, representação no O, é igual ao COD. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Você sempre vai poder dizer isso. Pô, Alanson, mas o de cima e o de baixo também tem a mesma medida? Sim, esses dois aqui também são OPV. Eles têm a mesma medida. Repara só então. Os ângulos A e B são opostos pelo vértice. Calcule-os. Eles estão tipo assim, ó, como se tivesse aqui o A, 3x menos 12, e aqui o B, x mais 46. Como eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu posso afirmar que 3x menos 12 é igual a x mais 46. Letra para um lado, número para o outro. 3x, x vem para cá, menos x. 46, 12 vem para cá, mais 12. Então, vai ficar 2x é igual a 58. X vai ser igual a 25. 25 mais 4, 29. Beleza? Então, o x é 29. Ok? Prosseguindo. Bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? A bissetriz vai ser um segmento que passa no vértice ou que sai do vértice do ângulo e divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, ó, esse segmento OS está dividindo essa parte de cima na mesma parte de baixo. Ou seja, se esse ângulo aqui era, por exemplo, 80 graus, o que eu posso afirmar é que ele ficou 40 e 40. Certo? Então, quando você vê o termo bissetriz, você sabe que ele está falando que os ângulos são iguais por conta da bissetriz, beleza? Prosseguindo. Aqui a gente vai entrar numa parte bem interessante, tá? Que são as composições de ângulos, as relações entre ângulos que tem uma ideia notável. Bom, dois ângulos são ditos complementares quando a soma deles é 90 graus. Então a gente diz que um é o complemento do outro. Se você pega dois ângulos que eles somam 90 graus, eles são complementares. O A é o complemento do B e o B é o complemento do A. Por exemplo, se eu tenho aqui 30 e 60. 30 e 60 graus são ângulos complementares, porque a soma deles dá 90. O 30 é o complemento do 60 e o 60 é o complemento do 30. Eu poderia ter, por exemplo, 15 graus e 75 graus. Escrevi aqui errado. 75 graus. O 15 é o complemento do 75 e o 75 é o complemento do 15. Então, ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. E suplementares, a mesma ideia. Ângulos que somam só vai mudar o valor, 180 graus. Então, dois ângulos são ditos suplementares quando a soma deles for igual a 180. O A é suplemento de B e o B é o suplemento de A. Então, por exemplo, 120 graus e 60 graus são ângulos suplementares, que o 120 mais o 60 dá 180, 120 é suplemento de 60 e 60 é suplemento de 120. E ângulos replementares são os ângulos que somam 360 graus. Se A e B somam 360, A é replemento de B e B é replemento de A. Então, dois ângulos que somam 360, o próprio 300 e o 60, né? São ângulos replementares. E como a gente trabalha isso em questões? Olha essa ideia aqui junto com um pouco de lógica matemática que tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Falando sobre linguagem simbólica.
O dobro do suplemento de um ângulo diminuído do triplo do seu complemento dá 150. Calcule esse ângulo. Bom, se tem um ângulo que eu não sei qual é o ângulo X, ele fala que o dobro do suplemento. Então, eu dobro 2 vezes o suplemento. Mas quanto é o suplemento de X? O suplemento de X é o que falta para X ser 90. Pensa aqui comigo, ó. Digamos que aqui eu tenho uma coisa que é 90 graus. Isso daqui tudo representa 90 graus. Se eu tenho esse pedaço aqui sendo X, essa outra parte é o quê? É tudo menos o X, né? 90 menos X. Então, isso daqui não é o suplemento? Desculpa, suplemento é 180. Eu estou botando o complemento. Pensei numa coisa e escrevi outra. Ó, tudo é 180, então vai ser 180 menos X, porque ele quer o suplemento. Estava com o complemento na cabeça. Então, ó, se tudo é 180 e aqui eu tenho X, o que falta é o suplemento, que é 180 menos X. Então, qual é o suplemento de X? 180 menos X. Suplemento de X. Então, ó, o dobro do suplemento, ou seja, 2 vezes 180 menos X, diminuído do triplo do complemento. Do triplo. Quanto é o complemento? Aí sim vai entrar a ideia do complemento, ó. Se tudo é 90, aqui é X, o complemento de X é 90 menos X. Então, ó, o triplo do complemento, 90 menos X, dá 150. Aí, calcula esse ângulo. Agora a gente faz a conta. Multiplicação com parênteses faz distributiva. 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 3 vezes 90, menos 270. Menos 3 vezes menos x, mais 3x. Isso é 150. 3x menos 2x, x. 360 menos 270 vai dar 90. É igual a 150. Então, x é 150 menos 90. X vai ser igual a 60. Então, o x é o 60 que a gente está procurando. Depois você pode tirar a prova real, beleza? Vamos mais. Quando a gente fala de ângulos, a gente tem uma situação bem específica, que é a situação de retas paralelas cortadas por uma transversal, que gera uma nomenclatura gigantesca. Eu quero te ensinar agora para você aprender de vez como tu vai gravar esse monte de nome aqui sem precisar de macete nem nada, entendendo mesmo, tá? Alternos internos, alternos externos, colaterais internos, externos e por aí vai. Pensa comigo, se eu tenho duas retas paralelas, essas retas aqui, a reta R e a reta S, eu traço uma transversal T, o que vai acontecer? O que são retas paralelas? Retas que estão na mesma posição, elas nunca se tocam, certo? Se eu passo uma transversal, os ângulos que fazem numa das paralelas vão ser correspondentes, ou melhor, relacionados com os ângulos que fazem na outra. Então, esses 4 ângulos que são formados aqui têm uma relação com os 4 que são formados aqui. Mas quais são essas relações, Alanson? Bom, primeiramente, os ângulos que estão na mesma posição são chamados correspondentes. Repara, o ângulo A está na mesma posição do ângulo E, então ele é correspondente. A gente sempre vai comparar de uma paralela para outra. Repara também, o ângulo B está na mesma posição que o ângulo F, então eles são correspondentes, eles são iguais, certo? O ângulo C está na mesma posição do G, eles são correspondentes, são iguais. E olha só, o ângulo D está na mesma posição do H. Então, ó, a gente já matou aqui a primeira linha. Ó. Os pares de ângulos AE, BF, CG e DH são correspondentes, eles são iguais. Bom, e o que são ângulos colaterais externos? Pensa comigo. Se eles são colaterais, eles compartilham o mesmo lado. Eles estão do mesmo lado da transversal. Externos, para fora, estão para fora das paralelas. Então, repara só, o ângulo B e o ângulo G, eles estão do mesmo lado da transversal e para fora da paralela. Eles são colaterais externos. Assim como o ângulo A e o ângulo H, estão os dois à direita da transversal e para fora da paralela. São colaterais externos. E ângulos colaterais externos, a gente vai ver à frente, eles são suplementares, tá? E aí, a gente já sabe o que são colaterais externos, falta os colaterais internos, né? Que aí você já deve saber. Colaterais internos, mesmo lado da transversal, para dentro das paralelas. Então, ó, o C e o F são colaterais internos, assim como o D e o E são colaterais internos. Então, a gente já sabe também o que são colaterais internos. E alternos internos e alternos externos?
Mesma ideia, né? Se os colaterais eles dividem o mesmo lado, os alternos alternam um lado. Então, repara, se eu comparar o A com o G, eles estão em lados opostos da transversal, um à direita e outro à esquerda. E eles estão para fora das paralelas. Eles são alternos externos, assim como o B e o H. Eles alternam a transversal para fora da paralela, alternos externos. Bom, consequentemente, os alternos internos fazem a mesma coisa para dentro, né? Então, o C e o E são alternos internos e o D e o F são alternos internos. E a gente tem aqui que ângulos correspondentes são iguais, ângulos colaterais são suplementares e ângulos alternos também são iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, o B e o H, eles são iguais, porque eles são alternos externos. Se eu pegar, por exemplo, o D e o F, eles são iguais, porque eles são alternos internos. Porém, se eu pegar o A e o H, eles são suplementares, somam 180, porque eles são colaterais externos. Beleza? Então vamos aqui para um exercício para vocês verem isso na prática. Olha só os ângulos que a gente tem aqui. Repara, esse ângulo aqui e esse, eles são o quê? Alternos externos. Ângulos alternos externos são iguais. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 2x mais y mais 4 é igual a x mais y mais 18. Vai ficar 2x menos x mais y menos y é 18 menos 4. 2x menos x dá x, y menos y dá 0, 18 menos 4 dá 14. Então, o x é 14 aqui. E nesse outro aqui, ó, repara, eles não são nenhum dos que a gente viu, né? Eles não são alternos internos, eles não são nada. Pô, Alan, o que eu vou fazer aqui? Faz uma relação, meu irmão. Olha só, vou fazer o seguinte, esse ângulo aqui não é correspondente com esse? Não é a mesma posição? Então, eles são iguais. Aqui é 3x menos 8. E aí você repara que eles dois juntos formam 180 graus, ó, formam um ângulo raso. Repara só. Então, eu posso afirmar que 3x menos 8 mais x mais 2 formam 180 graus. 3x mais x, 4x, menos 6 é 180. 4x é 186, né? Vai somando. X é 186 dividido por 4. Isso daqui dá quanto? 18 por 4 dá 4, sobra 2. 26 por 4 vai dar 6, sobra 2,5. 46,5. Beleza? Vamos para a próxima. E aí essa ideia vai dar um trabalhinho para a gente para fazer questão desse tipo aqui e eu vou te ensinar um macete. Qual a ideia de fazer questão desse tipo? Quando você tem aqui retas paralelas cortadas por pedaços de transversal, fazer matematicamente essa questão é você traçar uma outra reta paralela aqui, ó, uma reta T paralela, e fazer aquela ideia das paralelas por transversais duas vezes. Por quê? O que eu tenho aqui agora? Ó? Olha aqui em cima, duas paralelas cortadas por uma transversal aqui. Ó. E aí eu poderia pegar esse ângulo de 30 e dizer que aqui também é 30 porque eles são correspondentes, e esse pedaço aqui ó, é 30 porque são opostos pelo vértice. Aí você traçaria depois a outra transversal aqui, ó, olhando para essas duas paralelas, isso aqui é 40, aqui também é 40, porque são correspondentes, e aqui é 40 porque são opostos pelo vértice. Aí você veria que o x ele vai ser 30 mais 40, 70. Mas tu não vai fazer assim, não. Tu vai usar o macete das setas, que eu vou te ensinar. Quando você tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, cortadas por segmentos de transversais, não importa quantos sejam, aqui só tem dois, poderia ser um monte. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai traçar retas para a direita e para a esquerda, sempre olhando ângulos agudos. Então, ó, o primeiro ângulo agudo aqui é o 30, ele está aberto para a direita. O próximo ângulo a gente vai pegar a abertura para a esquerda. A abertura para a esquerda aqui é o x. Aí o próximo tem que ser para a direita, é o 40. E olha que coisa magnífica. Independente de quantas forem, você vai fazer o seguinte. A soma dos ângulos que estão apontados para a direita equivale à soma dos ângulos que estão apontados para a esquerda. Então, ó, para a direita eu tenho 30. Desculpa, gente. Mais 40. E para a esquerda eu tenho x. Então, o x é 70. Simples? Olha nessa daqui.
Eu não vou pegar o 140, eu vou pegar o agudo para cá, ó. Quanto falta para 180? 140 para 180, falta 40. E aqui, ó, eu vou pegar para a direita 40, para a esquerda 70 e o para a direita. Quanto vale esse ângulo aqui? Se tudo é 180 e esse da esquerda é x, aqui é 180 menos x, concorda? Tá para a direita. Então, ó, direita mais direita é igual à esquerda. Beleza? Então vai ficar 180 mais 40, 220. O 70 vem para cá subtraindo e o x vai para lá. Então vai ficar 220 menos 70, 150 é igual a x. Beleza? Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu falo um pouco acelerado para o vídeo ficar o mais curto possível. Se você achar que eu estou falando muito rápido, comenta aí. Ou só coloca um pouquinho no slow no YouTube, né? Coloca a velocidade 0.75, tá? É só pra gente ter um dinamismo maior para eu conseguir gravar o máximo de conteúdo para vocês, beleza? Deixa aí o teu comentário, deixa o teu feedback se você tá gostando dos vídeos, beleza? Para eu continuar fazendo. E novamente, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta aí embaixo, beleza? Até a próxima, galera. Fui!